Vou te contar que nós fizemos em nossa oficina, que nos gerou resultado a curto prazo e com baixíssimo investimento. Ou seja, a gente não precisa ter equipamentos de 10, 20, 30, 40 mil reais para agregar valor de venda, para atrair novos clientes. Então a nossa ideia foi trabalhar melhor o que nós tínhamos em mãos. Então com pouco recurso financeiro, pouco recurso de humanos, porque trabalhávamos sozinhos, na verdade eu e minha esposa, né? Eu literalmente aqui na parte operacional, ela me auxiliando no atendimento. Então o que nós observamos? Para mim poder crescer, como a maioria pensa, ou como a gente pensava, nós tínhamos que comprar novos equipamentos, aumentar o espaço, trazer mais pessoas. Mas isso estava fora da nossa realidade. Então, para que isso acontecesse nessas condições, seria mais difícil. Então, nós começamos a aplicar algumas técnicas que foram dando resultados com o que nós tínhamos em mãos. Nós não precisamos investir mais para conseguir ter a melhor rentabilidade. Então, ou seja, trabalhamos com o que nós tínhamos em mãos. E uma ferramenta que nos auxiliou muito, na verdade, foi o que fez as coisas acontecerem, foram a aplicação do checklist de revisão. Nós já tínhamos o checklist, não trabalhávamos com ele de maneira tão incisiva, precisa, oferecendo para o cliente, deixávamos mais para o segundo plano. Mas aí nós começamos a observar que era uma ferramenta que gerava um potencial de vendas para nós, ou seja, gerando valor para o cliente. Da maneira que nós trabalhamos no nosso dia a dia, passando para o cliente, conseguimos gerar aquele desejo do cliente executar o serviço conosco. Então nós oferecemos gratuitamente a inspeção já para o cliente, quando ele já vinha com algum reclame, uma troca de óleo, porque nós éramos acostumados a trabalhar somente com dores, com emergências, apagando incêndio, aquele cliente com pressa, com reclame específico. Então nós atendíamos esse cliente e oferecíamos uma inspeção. Na verdade, nós já executávamos a inspeção, solucionando o reclame dele e já fazíamos a inspeção por conta. E orientávamos o cliente, olha, o seu problema já foi resolvido, era um problema de tal componente, e nós identificamos esse item com desgaste, esses outros itens estão em boas condições. Então o que é importante? Não é só falar do que está com defeito ou com desgaste, mas sim das condições que o veículo apresenta no geral, as boas e as ruins. De uma maneira que ele entenda que esse veículo é viável fazer o reparo, porque ele tem inúmeras peças em boas condições e algumas com desgaste. E se essas peças com desgaste aumentarem o seu desgaste, o seu defeito, irá acarretar um custo de manutenção mais alto, mais demorado, enfim, e até uma insegurança para o cliente. Mas é uma maneira que ele entenda a importância de cada item e que ele fique à vontade em tomar decisão em optar pela execução ou não do serviço. Por exemplo, temos alguns casos que clientes optam em tratar a prioridade agora nessa revisão e na próxima revisão ele já está ciente do que tem que ser feito. Então, muitos clientes chegam na próxima revisão e falam, olha, temos que fazer tal item que foi verificado na última revisão. Então, o cliente ele já veio com a venda feita para nós. Então, é uma ferramenta que potencializa muito. Nós vamos mostrar passo a passo como nós executamos esse procedimento, como nos auxilia a gerar valor, porque nós questionamos muito, o cliente não quer pagar o preço, né? Mas na verdade temos que diferenciar preço de valor. Então, quando o cliente entende o valor, ele paga. Tá? E é muito comum nós observarmos o cliente relatar a seguinte situação, olha, eu nunca vi uma inspeção dessa, nunca fizeram uma revisão dessa maneira. Principalmente aquele cliente que saiu de concessionária, tá? Conheceu o nosso serviço por indicação, muitas vezes, veio aqui, fizemos todo o atendimento normal para todos os clientes, atendemos da mesma maneira, e ele fica até impressionado. Poxa, sempre levei na concessionária e nunca tive esse tratamento. E é algo bem simples, que todo reparador já sabe fazer, talvez não saiba, passar para o cliente a maneira que é feita. Então, não é exatamente o que nós fazemos, e sim como nós fazemos a revisão, como nós fazemos a inspeção. Isso que vai diferenciar nós para o cliente. Então, o que nós começamos a fazer? Trabalhamos o que nós tínhamos em mãos, pegamos o checklist, executamos toda a filmagem, detalhando todos os itens que têm que ser substituídos, nós comprovamos o seu desgaste e passamos para o cliente. E a decisão de troca ou não fica a ele. Então, isso nos permitiu agregar valores maiores de venda, ou seja, aumentar o nosso ticket médio sobre carro. Consequentemente, aumenta a rentabilidade, ou seja,
eu consigo gerar mais valor, mais dinheiro, mais receita, atendendo um número até menor de veículos. Então, primeiro, nós vamos atender melhor os nossos clientes, porque é mais fácil e mais barato, porque eles já nos conhecem, eles já nos procuram. Então, a gente oferece um serviço de qualidade para esse cliente antes de querer buscar novos clientes. Não adianta você querer fazer um investimento, colocar equipamento, marketing, para buscar novos clientes, sendo que você já tem uma cartela de clientes que nem sempre é tão bem atendida ou tão potencializado a venda, ou seja, você não vai lá e oferece mais serviço. Vamos potencializar o nosso serviço em cima desse cliente, porque ele já é seu cliente, ele já vem na sua casa, você já conhece, você já tem intimidade, então é mais fácil você vender para ele. Por isso, nós temos também ter um fluxo um pouco menor, porque se nós buscarmos quantidade, a gente perde na qualidade. Então, em vez de fazer 3, 4 serviços com ticket baixo, é melhor fazer 2 serviços muito bem vendidos, onde o cliente vai ficar satisfeito e vai te indicar para novos clientes. Então, aí sim nós começamos a buscar novos clientes por indicação, por recomendações. Tá? E quando o cliente vem por indicação, ele é um cliente potencial também, que muitas vezes nós já ouvimos o seguinte relato: olha, eu vou indicar lá na oficina do Scott, na TT Imports, mas lá não é mais barato, mas eles vão te atender muito bem. Então o cliente já chega com o próprio cliente fala esse relato para nós, que foi indicado por outro cliente, outro amigo, né, que citou isso e ele não questionou o valor, tá? Ficou satisfeito com a nossa execução de serviço. Nem tudo vai ser perfeito. Em alguns momentos nós vamos cometer erros também e vamos gerar o retorno, que é algo que gera uma satisfação muito grande, tanto para o cliente quanto para nós, reparador. A gente fica insatisfeito conosco mesmo. Mas se você trabalha com uma agenda aliviada, porque você não está naquele sufoco de desespero de fluxo, você consegue atender prontamente esse cliente que teve o retorno, tá? No bate-pronto, já encaixa ele na sequência o quanto antes possível, mesmo sendo um momento de desgaste, o retorno ali, ele vai recomendar o seu serviço, porque você pode ter cometido uma falha, pode ter dado um defeito numa peça, mas prontamente atendeu o cliente e resolveu o problema. Então, mesmo o retorno, ele pode ser um ponto de buscar fidelidade do seu cliente. Então, antes da gente querer expandir, vamos atender melhor os que são clientes. Vamos melhorar a nossa inspeção, vamos trabalhar com o que nós temos em mãos e, consequentemente, nós vamos melhorando, né, nosso dia a dia, vamos melhorando nossa receita, ganhando mais também, que essa é a ideia no final das contas, e a gente faz o quê? Novos investimentos. Aí começamos a investir em equipamentos de 10, 20, 30 mil reais, que sim, vai agregar mais vendas para nós. Mas antes disso, o que vai agregar vendas será o nosso atendimento. Então, essa ferramenta aqui, ó, esse checklist nos potencializou muito nesse aspecto de venda e também de segurança, porque a gente esquece, por ver que temos vários itens de segurança, que nós temos uma grande responsabilidade se caso aconteça um incidente por uma manutenção incorreta. Então, esse checklist faz com que nós não esquecemos nada, que não passe nada abatido, que orientamos o cliente, e se caso ele decidiu em não fazer o serviço ou reparo em certo componente, ele ficou ciente que foi orientado. O checklist foi assinado pelo técnico, foi encaminhado uma cópia para o cliente e foi uma decisão dele em não executar o serviço. E se por aventura acontecer algum problema, ele vai lembrar de você, que você orientou ele para executar o serviço. Por outro lado, se também o cliente fez uma revisão ali, gastou 3, 4, 5 mil reais ou mais, e acontecer um problema lá na frente e você não orientou ele, ele também vai lembrar. Então, serão situações diferentes, onde o cliente lembrou que você orientou ele e não executou, ou também o cliente vai lembrar de você que deu um defeito no carro, ele não foi orientado de nada, simplesmente confiou na sua revisão, que em algum momento houve um ponto falho ali e ele não soube dizer o que houve. Então é importante, o checklist faz com que nós tenhamos a fidelidade do cliente, aumentamos nosso valor de venda, gerando rentabilidade para o negócio. O que é mais importante? Isso é a curto prazo, pessoal. Você não precisa investir nada a mais que você já tenha na oficina. Simplesmente você pode ter um sistema que vai gerar um checklist digital ali no celular, ou simples, uma folha impressa onde você vai anotar os itens e vai assinar para validar o checklist. Então você não precisa de mais nada do que você já tenha em mãos. Só precisa ir lá e fazer. Isso em curto prazo já vai te dar resultado. A gente vai conseguir melhorar o ticket médio,
melhorar a rentabilidade. A ideia também é a gente reduzir um pouco o trabalho. Trabalhar um pouquinho menos, sobrar um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro, que é isso que a gente quer buscar, né, no final das contas. Então é uma ferramenta que vai permitir isso. E também, sabe aquele cliente que é carne de pescoço, que te dá trabalho, pouco dinheiro? Esse cliente já não vai se adaptar a essa modalidade, já vai entender como você está se posicionando e você vai acabar substituindo esse cliente para aquele cliente que foi indicado. Tá? Aquele cliente ficou satisfeito com o seu serviço, com o seu checklist, vai te encaminhar para um outro cliente, uma outra indicação, de um cliente que está buscando algo que você já ofereça e que tem pouco no mercado. Poucas pessoas trabalham dessa maneira, dando detalhamento da inspeção do veículo do cliente. Ou seja, nós criamos um desejo que o cliente tenha em querer fazer o serviço conosco, porque ele sabe, ele já viu, nós comprovamos, filmamos, registramos que o carro dele vai ser bem cuidado. Então, todos os detalhes, todos os itens, freio, suspensão, higienização, parte de motor, suspensão. Então, o cliente vai entender, opa, realmente o pessoal ali inspeciona todos os detalhes. Então, eu quero levar meu carro lá para ser revisado, porque lá eu vou ter confiança que tudo foi conferido. Então, é uma ferramenta que nos potencializa muito e é muito barato. É o que nós já temos em mãos. É só nos alinhar, mudar algum posicionamento e já começamos a ter resultado em seguida. Eu não preciso esperar uma semana, um mês, 6 meses para ter resultado. Já no primeiro atendimento você já vai ver a diferença.